9 meses após lançar seus primeiros 2 ETFs, o NDIV11, o primeiro ETF a pagar dividendos da Bolsa Brasileira, e o NSDV, com a mesma carteira, mas um ETF de acumulação, ao invés de pagar o dividendo para o investidor pessoa física, esse dinheiro cai na carteira do fundo para comprar as próprias empresas que fazem parte da carteira. O Nubank lança mais 2 ETFs no dia de hoje. Eu gravo numa terça, você deve ver o vídeo na quarta ou em diante. Novamente, com o mesmo princípio de pegar o Ibovespa e refinar num índice menor com outras características. Nos 2 produtos anteriores foram empresas voltadas ao pagamento de dividendos, e agora nós temos o lançamento de um ETF para pegar empresas com pouca volatilidade e que, paradoxalmente, porque muita gente no mercado pensa que, olha, mais vol, mais risco pode ser igual a mais retorno, mas com mais retorno do que o Ibovespa, e um outro voltado, eu diria que quase para a ponta oposta, para pegar empresas que têm um beta maior, ou seja, uma sensibilidade em relação ao mercado mais alta. E antes de chegar na explicação desses 2 ETFs lançados, eu estava no evento do Nubank hoje sobre a divulgação dos produtos, recebi o folheto informativo, o pessoal do Nubank gentilmente também compartilhou comigo a apresentação utilizada. Acho que vale a pena a gente recapitular para o pessoal que está chegando novo aqui no canal o que são ETFs e as suas vantagens. Então, para quem não conhece, ETF, que é a sigla que significa Exchange Traded Fund, nada mais é do que um fundo de investimento que tem suas cotas negociadas em bolsa de valores. Ou seja, ao invés de você entrar na plataforma de uma corretora para pegar o fundo, aí se você quer tirar o dinheiro, por exemplo, tem um prazo de liquidação em D+7, D+15, D+30, D+60 ou até mais do que isso, dependendo de como funciona o fundo, o que acontece é que simplesmente você quer comprar, você vai no home broker e compra de alguém que está vendendo, e quer vender, você vai no home broker e vende para alguém que quer comprar o ETF. Exatamente como acontece com uma ação ou com um fundo imobiliário. Bruno, e quais seriam as vantagens de se utilizar um ETF na hora de investir? Eu vou apontar 4 principais vantagens aqui que existem na minha opinião. A primeira delas é que através de um ETF você consegue diversificar com um único produto, já que você tem ETFs que estão comprando 20, 30, 40, 50, 80 empresas, como é mais ou menos o caso do Ibovespa. Tudo isso com baixo custo operacional. O que você vai ter de custo, basicamente, é a taxa que o ETF cobra para funcionar. Variável depende do ETF. No caso dos ETFs do Nubank, todos têm a mesma taxa de 0,5% ao ano, o que acaba sendo bem barato em comparação com fundos tradicionais. Aqueles fundos de gestão ativa que ficam comprando, vendendo, querendo ganhar de um benchmark de comparação, como, por exemplo, os fundos de ação geralmente Ibovespa, os multimercados de renda fixa, o CDI. Sendo que nesses fundos, se você pega aqueles fundos multimercado e de ações mais tradicionais, as taxas costumam ser o chamado 2 com 20, 2% de administração e 20% de performance sobre aquilo que excedeu o benchmark, geralmente num prazo de 6 meses, ou seja, o fundo tem como benchmark o CDI. Digamos que o CDI deu 10 no período, o fundo deu 12. Esses 2% a mais iriam para a taxa de performance da seguinte maneira: 20% de 2, 0,4, é isso que vai para o gestor. Então veja que no final é uma estrutura que acaba ficando cara. E nos ETFs, você não tem essa taxa de performance. Somente a administração, como eu disse, geralmente no valor mais baixo. A terceira das vantagens, além da diversificação e do baixo custo, seria a questão da transparência. Você sabe de cara o que tem na carteira do ETF, consegue ver a maneira como aquele ETF funciona. Aqui no Brasil, nós não temos ETFs que têm uma gestão discricionária, eles vão seguir um índice criado por uma empresa que calcula índices. No caso do Nubank, todos foram criados em parceria com a B3. Então eles pegam o Ibovespa, refinam segundo algum critério, como por exemplo dividendos, que foram os 2 anteriores, e aí o ETF vai ser rebalanceado de tempos em tempos. O Ibovespa, por exemplo, é a cada quadrimestre, e você vai ter a mudança da carteira, mas de forma muito transparente. E a quarta vantagem, que na minha opinião é muito interessante quando você compara com fundos tradicionais, é o fato de que você tem muito mais liquidez nas suas posições. Porque se você mudar de ideia, você consegue vender no mesmo dia. Ou dependendo do tamanho da posição e da liquidez do ETF, é natural que ETFs mais novos tenham menos liquidez em comparação com os mais antigos, acredito eu que na mesma semana. Pô, Bruno, mas esse ETF é tão bom, por que eu nunca ouvi falar disso aqui no Brasil, sendo que eu já invisto em ações, fundos imobiliários, ou até ouço falar, mas não vejo muita gente recomendar? Novamente, eu acho que o Brasil está meio atrasado em relação ao que está acontecendo no resto do mundo, mas se tem uma vantagem em estar atrás é o fato de que a gente pode olhar para o mercado americano e meio que saber aquilo que vai acontecer aqui no Brasil. Por exemplo, lá você tinha assessoria dominando na época do Lobo de Wall Street, hoje o que domina é consultoria. Lá você tinha uma gestão mais ativa e hoje os investimentos são mais indexados. Há muito mais uso de ETFs. Eu acho que aqui no Brasil o que a gente vai ver é o mesmo caminho. Boa parte do meu negócio, inclusive, aqui no Grupo Primo, está baseado nisso. É por isso que nós temos consultoria e não assessoria. E tendo consultoria, onde a gente não recebe comissão por produto indicado para o cliente, quem paga a gente diretamente é o cliente através de uma taxa fixa, o que acontece é que não tem por que eu colocar um fundo que custa 2,20 na carteira do cliente. O assessor muitas vezes faz isso porque tem um rebate, uma comissão que vem para ele de 0,4, 0,5, 0,6. Já para a gente não tem comissão nenhuma. Então eu enxergo até que essa mudança de assessoria para consultoria vai ser uma mudança que vai catapultar o
uso de ETFs aqui no Brasil. E embora aqui pouca gente fale desse assunto, no mundo, como vocês podem ver nesse slide que eu estou colocando na tela, nós temos 12,6 trilhões de dólares alocados em ETFs, com crescimento ao longo dos últimos anos, desde 2006 para cá, de 20% ao ano. Se a gente pega aqui no globo, vocês estão vendo numa cor mais clara o volume alocado em ETFs em alguns países, numa cor mais escura esse mesmo volume em 2014, ou seja, há 10 anos. Repare que no mercado americano o crescimento foi de 16%, no mercado europeu foi de 15%, Canadá 15%, no Oriente Médio um crescimento absurdo de 26%. Em 2014 nós tínhamos 6 bilhões de dólares alocados em ETFs, hoje são 60 bilhões de dólares. No Japão 19%, continente asiático sem Japão e Oriente Médio 21% e a América Latina ficando muito para trás com apenas 7%. Se a gente pega só o Brasil, o crescimento ele foi maior. Novamente voltando para o prazo entre 2006 e 2024, veja que a indústria de fundos cresceu 13% ao ano, enquanto a de ETFs cresceu 20%. Só que mesmo assim os ETFs são hoje do nosso mercado apenas 0,5%. Sendo que nos Estados Unidos já há mais volume de capital aplicado em fundos indexados, esses ETFs de gestão passiva, em comparação aos fundos ativos. Ou seja, se o mercado americano está sempre adiantado em relação a gente, e é lógico que as coisas não vão acontecer de maneira automática, mas qual o provável destino no mercado brasileiro? É ter mais participação de ETFs. Justamente por isso o Nubank está focando nessa área, com esses dois novos lançamentos. Bruno, e que ETFs são esses? Como eles funcionam? Bom, indo por partes, primeiro vamos falar daquele que eu achei mais interessante para o investidor pessoa física, pensando no longo prazo, que é o ETF LVOL11. Veja que o ticker do ETF é quase autoexplicativo, né? Ou seja, pelo ticker você entende que você terá à exposição uma carteira de ativos com uma menor volatilidade. Aqui na imagem que eu coloquei na tela, tirada da apresentação do Nubank, nós vemos a questão da taxa, 0,5%, a mesma dos outros ETFs lançados pela própria gestora do Nubank. O investimento mínimo que seria de R$100, evidentemente após o começo da negociação isso vai mudar, seria o preço inicial da cota. E aqui as explicações do que eles julgam, os porquês de uma pessoa querer investir neste ETF. Na opinião deles, redução de risco, conforto emocional, retornos estáveis e diversificação. E eu tenho que falar que em grande parte eu concordo com o que está escrito aqui. Conforto emocional é mais relativo, mas os outros de fato, o ETF ele foi na mosca. Desafiando até uma premissa que muita gente usa no mercado, mas que na verdade sobram cálculos mostrando que está errada, que é o fato de que rotineiramente você vê alguém comentando que para que você tenha mais retornos é necessário ter mais risco. O que é meio complicado, mas para muita gente no mercado, volatilidade seria quase um sinônimo de risco. O que eu também discordo, né? Porque você tem investimentos de renda fixa, um CDB de um banco médio, por exemplo, sem volatilidade até uma hora que esse banco médio quebra e aí o seu investimento pode ir a zero se você não tiver coberto pela FGC. Mas eu entendo a questão da volatilidade, afinal, quanto mais chacoalha, mais gente acaba indo embora do mercado. Você tem histórias de fundos altamente vencedores, como por exemplo o do Peter Lynch, que conseguiu durante o intervalo de 13 anos, de 77 a 90, uma performance de 29,2% ao ano. Você entregava 100 mil para Peter Lynch, ele devolvia 2,8 milhões se você ficasse até o final. Contudo, a maior parte dos cotistas do fundo, mesmo escolhendo um veículo vencedor, conseguiram perder dinheiro, porque o fundo tinha muita volatilidade, porque o pessoal comprava quando o fundo estava sendo na capa da revista após uma excelente performance e vendia depois com o fundo na baixa. Mas novamente voltando a essa premissa, se nós entendêssemos que isso fosse realmente verdade, que para ter mais retorno tem que correr mais risco, então repare que essa própria afirmação seria paradoxal, porque se ao correr mais risco eu tenho mais retorno, então no final eu não estou correndo mais risco. De modo que essa figura que a gente costuma ver de uma reta mostrando um aumento de risco de volatilidade igual a mais retorno, ela não é verdadeira. Eu prefiro muito mais a figura utilizada no livro O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks, onde ele coloca uma curva de Gauss, aquela curva em forma de sino, em termos de dispersão de resultados. De forma que se você tem mais volatilidade, você pode ter mais resultado ou não, porque há uma dispersão. E o Nubank foi atrás de criar esse ETF de baixa volatilidade e para isso criou primeiro um índice com a B3 para ser seguido, que é o Ibovespa Smart Low Volatility B3, porque viram em backtests que aqui no mercado brasileiro, onde há muita oscilação, você consegue se expor a menos volatilidade e ter mais retorno. Repare nesse slide que está na tela. Aqui nós temos o Ibovespa, como uma linha roxa mais escura, e o índice Ibovespa Smart Low Volatility B3. E como é que foi feito esse índice? Eles pegaram as empresas do Ibovespa e selecionaram os 33% que têm menos volatilidade no período de um ano, sendo que eles dão mais peso para as empresas que têm menos vol e menos peso para aquelas que têm mais volatilidade. Então não é o mesmo peso para todas as empresas no índice. E também utiliza uma métrica que é o Exponentiality Weighted Moving Average, que também atribui mais peso aos acontecimentos mais recentes em detrimento daqueles mais distantes. E aí o resultado foi uma carteira que, ao longo do tempo, desde 2003 até 2024, deu um retorno acumulado de 1.792%, contra um retorno do Ibovespa no mesmo período de 934%. Uma diferença de 857%, como você pode ver no slide. Isso com uma volatilidade que ficou mais baixa do que a do próprio índice Ibovespa. Então, se você entende que volatilidade é risco,
como eu já disse, há questões sobre esse ponto, mas veja que aqui você conseguiu ganhar mais no longo prazo com menos exposição à volatilidade. Então, para o investidor que é um investimento mais tranquilo, ele não tem tanta vontade de ficar rebalanceando a sua carteira o tempo todo, de ficar olhando demais as posições, eu acho que é um ótimo ETF. Bruno, ele vai ganhar sempre do Ibovespa? Não. Repare que o grande mérito desse ETF é, quando o Ibovespa sobe, ele consegue acompanhar, ou se ele sobe muito, ele acaba ficando para trás, mas também sobe. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a janela de 2016 a 2019. Veja que em 2016 o Ibovespa subiu 39, o low vol subiu 21. Depois em 2017, 27, 23. Em 2018, 15 contra 2. Aí em 2019, 32 contra 38. O low vol até conseguiu ganhar. Mas o mérito mesmo está na hora das quedas. Vamos pegar agora uma janela bem negativa, de 2013 a 2015. Observe que enquanto o Ibovespa caiu 15% em 2013, o low vol caiu 1. Enquanto ele caiu 3 em 2014, o low vol subiu 11. Enquanto ele caiu 13 novamente em 2015, o low vol caiu apenas 2. E isso no longo prazo vai te dando um resultado melhor, porque se quando sobe, você sobe quase tudo que subiu, e quando cai, você não cai ou cai muito menos, no longo prazo você tende a ter uma melhor performance. Se a gente fizesse um low vol do S&P 500, que tem performances positivas durante boa parte do tempo, eu acho que ele ficaria constantemente para trás. Mas como aqui no Brasil você tem um mercado muito mais cíclico, onde o juro vai a 2, depois sobe a 13, pode ser que nos próximos anos caia a 7, depois vai a 15, e esses ciclos de juros provocam ciclos mais fortes na bolsa, apesar de a gente não poder falar que o futuro vai repetir o passado, eu acho que esse passado que nós temos aqui em termos de histórico, ele é bem relevante. E como ficou a carteira desse ETF? Conforme eu expliquei anteriormente, aqui no Brasil você tem que ter um índice para que o ETF possa acompanhar. Esse índice foi criado em parceria no Asset B3, partindo do universo maior que é o Ibovespa, que atualmente tem 86 empresas em carteira. Então, pegando 33% dessas 86 com menos volatilidade, nós temos 28 posições dentro do ETF LVOL 11. Pegando em setores, a distribuição ficou em 30,6% de empresas do setor de utilidade pública, 19,5% do setor financeiro, 16,4% de materiais básicos, 10,3% de consumo não cíclico, 9,6% de bens industriais, 7,4% de comunicações, 3% saúde e 3% real estate. Nessa pizza que você vê na tela, você pode ver os tickers específicos, pode dar um print aqui, pausar o vídeo. Vários dos nomes são empresas conhecidas, blue chips, que tem muita confiança do mercado, em destaque as 10 maiores posições e também a volatilidade média que nós temos no ETF. Se eu não me engano, a média do Ibovespa costuma ficar em torno de 25% de vol, então veja que realmente você tem uma vol menor, que é a própria proposta do Nubank. Dos dois ETFs lançados, esse acabou sendo aquele que eu gostei mais e acho que para boa parte dos investidores também vai ser o mais utilizado em alocação, até porque o outro ETF tem muito mais um aspecto tático do que de posicionamento de longo prazo, que é o High 11. Então, se no Low Vol eles queriam pegar as empresas que chacoalham menos, aqui no High 11 a proposta eu diria que é quase oposta, porque eles vão pegar as empresas que têm um beta maior. Bruno, e o que é esse beta? O beta nada mais é do que a sensibilidade de um ativo ou de uma carteira em relação ao mercado. Então imagine mercado acionário como o Ibovespa, e que a sua carteira tem um beta mais alto. Quando o Ibovespa sobe 10, você sobe 20. Ele subiu 20, você subiu 40. Isso inclusive aconteceu com muita gente no ciclo de alta da nossa bolsa de 2016 a 2020. E esse pessoal se achava muito melhor do que o mercado, nesse caso 2 vezes melhor. Só que aí, quando o mercado foi e caiu 15, o cara caiu 30. Ou seja, ele era 2 vezes melhor? Não, ele só era 2 vezes mais volátil, mais sensível. De modo que num ciclo positivo ele tem mais resultado positivo, mas num ciclo negativo ele tem mais resultado negativo. E aqui no slide que eu tirei do próprio Nubank, veja que eles colocam por que investir nesse ETF. Maior variação de retorno, você tem a oportunidade de acelerar o crescimento do portfólio, ao investir aproveitando os ciclos de alta e também questão de diversificação para que você possa fazer isso. Aqui vale o disclaimer que a oportunidade é de acelerar ou de dificultar seu crescimento patrimonial caso você aloque nesse ETF durante um ciclo de baixa. Porque como ele é mais volátil, tem um beta mais alto, ele tende a cair mais do que o mercado em ciclos negativos, embora suba mais em ciclos positivos. E novamente a mesma questão de taxa, 0,5%, e o mesmo preço inicial da cota, de R$100. Pegando aqui a mesma tela que eu usei no LVOL, agora para o High 11, que é a comparação do Ibovespa, na linha roxa mais escura, e o índice Ibovespa Smart High Beta B3, que será o índice acompanhado pelo ETF High 11. Veja que, por essa comparação, e o Nubank ele foi bem transparente aqui, eu falei com o pessoal da gestora, que para boa parte das pessoas físicas, quando baterem o olho nesse gráfico aqui, vai pensar, pô, esse ETF aqui não presta para nada. Porque você vê a linha roxa mais clara perdendo para o Ibovespa, e quando você olha a tabela comparativa ao lado, nós vemos que o Ibovespa de 2006 a 2024 deu um retorno de 271%, enquanto o ETF deu menos da metade, apenas 113%. Ou seja, uma diferença negativa de menos 158%. Aí você pensa, caramba, para que eu vou investir nesse negócio? No longo prazo ele perdeu? Sim, ele perdeu. Ele não é feito para o longo prazo.
prazo. É uma posição muito mais tática para que você possa aproveitar ciclos de alta. E aí seria interessante ter uma base de comparação onde a gente pega a partir de 2016. Porque veja que se a gente partisse em 2016 do zero, como foi o começo da comparação lá em 2006, o ETF teria ganho por muito do Ibovespa. A gente pode olhar isso até na tabela comparativa. Em 2016, Ibovespa subiu 39, ele subiu 89, 50% a mais. Depois Ibovespa 27, ele 30. Em 2018, 15, ele 35. Em 19, 32, 45. Em 20, 3 do Ibovespa contra 13 desse ETF. Então veja que durante um ciclo positivo, ele vai muito bem. Mas agora, e no ciclo negativo? Novamente, pegando a tabela de comparação de 2013 a 2015. Enquanto lá no low vol, o LVOL 11, o outro ETF, você tinha um desempenho muito melhor em fases negativas, aqui o que você tem é um desempenho sensivelmente pior. Enquanto o Ibovespa caiu 15, ele caiu 31. Ibovespa caiu 3 em 2014, ele caiu 28. Em 2015 caiu 13, ele caiu 29. Ou seja, para facilitar, quando você pensa no High 11, pense no Ibovespa com esteroides. Durante o ciclo positivo, enquanto o Ibovespa fica com um shape legal, ele ganha competição de fisiculturismo. E no ciclo negativo, quando o Ibovespa vai mal, ele tem câncer no testículo. Acho que ficou bem visual esse exemplo, né, John? As pessoas vão compreender melhor. E se você quer fazer uma anotação, anote. Ele não é para o longo prazo, é um posicionamento mais tático. E ontem no evento, o Nubank ele fez questão de deixar claro que vai ser muito transparente nessa comunicação para que a base entenda que isso aqui não é para o longo prazo, é realmente para pegar, por exemplo, em um ciclo de queda de juros, onde a bolsa costume bem, esse ETF deve melhor. O único porém é que a gente nunca tem certeza da duração de um ciclo de queda de juros, né? Basta ver o ciclo que a gente viu agora, onde a Selic começou a cair dos 13,75, para muita gente iria até os 9 e parou em 10,5 pelo que nós estamos vendo nesse momento. Então veja que é mais difícil, é mais tricky você saber a hora de comprar e de vender um ETF como esse mais tático. No entanto, apesar de não ter gostado tanto desse ETF quanto do outro, até por conta do meu posicionamento, eu estou muito mais pensando em longo prazo sempre, eu enxergo que aqui no nosso mercado, tão carente de produtos bons, quanto mais produtos você tem, quanto mais opções, melhor. É sempre bom ter a opção de usar alguma coisa do que não ter opção nenhuma. E antigamente, muita gente, quando queria se expor a mais vol, comprava lá um Small 11 para seguir o índice de Small Caps no Brasil. Sendo que o índice de Small Caps tem um beta menor do que esse ETF. O que se espera de beta para esse ETF é um beta médio de 1,2. Sendo que ontem na apresentação eu fiz essa pergunta para o gestor. Falei, esse beta é maior do que o beta do Small 11? Ele falou, sim, porque o beta do índice de Small Caps é de 0,9. Ou seja, apesar da impressão que a gente tem dele ser mais volátil, na verdade o beta dele acabou ficando menor do que o mercado. Até porque o critério das Small Caps não é beta, são simplesmente empresas com menor capitalização de mercado, menor valor. Então fica aí como mais uma ferramenta para o investidor pessoa física, nesse caso aqui eu entendo que o investidor mais arrojado e com mais vontade de fazer market timing. E quanto à carteira do fundo, como ficou? Nós temos 46% de consumo cíclico, 9,3% de materiais básicos, 8,2% de petróleo, gás e biocombustíveis, 8,1% de bens industriais, 7,1% de financeiro, 6,9% de consumo não cíclico, 5,3% de real estate, 5% de saúde e 4% de tecnologia da informação. Quanto aos 10 maiores nomes do índice, a gente pode ver aqui em destaque no slide, Usiminas, CSN, Gerdau, tanto com Goal 4 quanto GGBR 4, Petrobras, Banco do Brasil, Bradespar, Cirela, Itaúsa e Bradesco. E aqui abaixo o beta médio do índice, sendo que nesse momento, no último ano, ele está com uma sensibilidade maior do que nas outras janelas. Como a gente viu no gráfico anterior, ele está quase no máximo em termos de beta do período analisado. E para fechar o vídeo, minha opinião, vale a pena se expor através de ETFs? O que eu acho sobre isso? Bom, primeiro acho muito interessante, como eu já disse anteriormente, nós temos mais opções, porque é melhor ter a opção e não usar do que não ter opção nenhuma. Então quanto mais ETFs no nosso mercado, melhor. E eu realmente enxergo o futuro do mercado com mais ETFs que serão mais utilizados por consultorias fee-based como a nossa, Portfel, em comparação com o pessoal da assessoria que geralmente pega um fundo mais caro para poder receber o rebate. E aqui eu tô falando geralmente, né? Tem assessorias com outras propostas. Mas, olhando o que aconteceu lá fora, consultoria ETF, eu tendo a achar que aqui no Brasil a mesma coisa vai acontecer. Consultoria, sendo pago pelo cliente e não pela instituição, e por conta disso não tendo esse conflito de oferecer o fundo mais caro, ainda que você encontre opções listadas no mercado, com mais transparência, com menor custo, com uma boa diversificação e uma ótima liquidez, que seriam melhores para o investidor, mas são indicadas pelo assessor porque ele não ganha comissão a fazer isso. E aí, novamente, eu lembro que aqui no Grupo Primo a gente tem a Portfel, a nossa consultoria, que vai cuidar do seu planejamento, dos seus investimentos, seguro de vida, sucessão, fazendo uma análise completa da sua carteira e dos seus ativos, porque não somos ligados a nenhuma plataforma com exclusividade. Então, muitas vezes você tem dinheiro na XP, no Itaú e na Avenue. Aí na XP é um cara que toma conta, no Itaú é outro, no Avenue não tem ninguém, mas ninguém nunca olha pro todo, a não ser você. Aqui a gente consegue olhar pro todo, não importa onde seu dinheiro está, a gente consegue tomar conta, sendo remunerado por você e
não por instituição, de modo que no nosso modelo você é o patrão. Enquanto nos modelos onde a assessoria é gratuita, você na verdade é o produto, porque ninguém trabalha de graça. Esse pagamento vai sair de algum canto, se não sai de você, sai de quem vende o produto para você, da corretora, que depois vai remunerar o profissional. Então, para quem já foi machucado nesse modelo, tá com muito COI, CRI, CRA, debênture de longo prazo, título público vendido por taxas muito mais baixas e não ficou satisfeito, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, basta preencher e um consultor aqui da Portfel, consultoria do Grupo Prima, entrará em contato com você. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima.